Nesses tempos difíceis, em que as margens do produtor estão cada vez mais estreitas, os custos subindo e o preço ao produtor não acompanhando esses custos, com muita frequência a gente ouve que produção familiar não tem mais espaço na atividade leiteira. Nós vamos hoje conhecer mais um caso de sucesso na produção familiar. Por isso nós vamos para o Negócio Leite. Hoje nós estamos indo para o Espírito Santo, para as Serras do Espírito Santo, e vamos conversar com Tatiane Pisol. Tatiane, muito obrigado por estar aqui. Obrigada eu, Paulo. É uma honra participar do seu programa e poder dividir com o seu público um pouquinho da nossa história. Tatiane, a gente teve a oportunidade de se conhecer há muito tempo atrás e desde aquele momento eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Mas antes da gente falar efetivamente desse trabalho, quem é Tatiane Pisol? Bom, Paulo, Tatiane Pisol é uma mulher que tem as suas raízes no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Domingos Martins, numa comunidade rural, comunidade de Barcelos. E lá eu fiquei até os 16 anos. E eu tive uma infância de muita inquietação, muita criatividade. E eu sabia que estudar ia ser a forma de fazer diferente no meu meio, né? E com isso, aos 16 anos, eu entrei na Universidade Federal de Viçosa para fazer zootecnia. E durante esse tempo, eu fui aprendendo a moldar os sonhos que eu fui construindo durante a infância nesse meio rural, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a trajetória da sua propriedade e eu vi que tudo começou com seu bisavô em 1921. Ele compra uma propriedade. Eu queria que você primeiro falasse dessa propriedade, que é onde, afinal de contas, você saiu para conhecer o mundo. Exatamente. Então, como uma boa família de origem italiana, meu bisavô veio da Itália, né, com 9 anos de idade, e se fixou nessa região montanhosa do Espírito Santo. Para quem não conhece, essa região é muito parecida com Petrópolis para o Rio de Janeiro. Então, essa região de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, é a região serrana do Espírito Santo. E como uma boa região serrana, muitas montanhas, pedras, e é preciso saber ser um agricultor que goste da terra, porque tem muito trabalho para fazer, né? Então, meu avô veio com com a família e foi passando para o meu avô, depois meu pai, essa vontade, esse prazer de trabalhar com a terra, com o comércio, de agregar valor, né, ao produto primário. Então, acho que um pouco do meu gosto por isso também vem dessa história. Para quem está em outras regiões do Brasil, eu acho que é bem parecido com a região da Mantiqueira, bem parecido com as Serras Gaúchas, e no Nordeste eu não conheço nenhuma região que tenha tanta ondulação assim. Mas é uma região muito bonita, com Mata Atlântica antiga, com colonização antiga, então, em geral, as propriedades são pequenas, e isso é um grande desafio, porque elas são pequenas e muito, muito, muito onduladas. Então, fazer agricultura, como a gente vê no Cerrado, é impossível. Não dá para você fazer aquelas imensas produções, tudo tecnificado, com produção de grãos. Isso não é algo que seja assim, economicamente competitivo com outras regiões do Brasil. Então, eu primeiro queria aproveitar para a gente, porque é importante, nós vamos chegar lá na propriedade, mas a Tatiane, eu sei que quando vai para a UFV, ela teve uma oportunidade que muitos que tiveram a oportunidade efetiva de entender o que é a atividade do leite, porque além de receber o conhecimento da universidade, tiveram a oportunidade de conhecer na prática.
E o que foi essa experiência que você teve, Tatiane? Durante a graduação, eu acho que principalmente Viçosa proporcionou duas coisas. Uma foi essa vivência durante a graduação, metade do curso a gente passa, eu passei, né, pelo Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, que é o PDPL, e nesse programa é onde a gente aprende a fazer na prática o que acontece no dia a dia de uma fazenda. Então, lá a gente aprende a trabalhar como os trabalhadores de uma fazenda leiteira, acompanha o estábulo da universidade, acompanha fazendas da região. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma forma muito rica de se graduar, porque além do conhecimento técnico, você já está aliando a prática. E isso faz toda a diferença. E um segundo ponto que eu acredito que tenha também ajudado, acredito não, né? Foi uma virada de chave aqui durante as aulas de economia rural da universidade. A gente aprendeu a importância de agregar valor, né? De verticalizar a cadeia do leite, para o pequeno produtor principalmente. Não o modelo horizontal de só vender a commodity, ou só vender o produto primário, né? Então, acho que esses dois pontos aí foram fundamentais para o sonho, para construir o projeto Valentim aqui no Espírito Santo. E aqui eu queria aproveitar para fazer uma homenagem a dois ex-professores que já se foram e que são muito importantes para a história do leite. Eu até me emociono quando falo deles. Um é o professor Sebastião Teixeira Gomes, e eu aproveitaria para colocar também o Sebastião Brandão, ambos lá da Federal de Viçosa. O professor Sebastião Teixeira Gomes começou esse programa do PDPL, as empresas bancavam o custo do projeto, e o professor Sebastião, junto com o Cristiano Nassif e outros, eles formavam esses jovens. E na Exalc nós tivemos uma belíssima experiência também com o professor Vidal, que também já se foi, e com outros professores, o professor Moacir Corsi. A Embrapa a Pecuária Sudeste participou muito intensamente desse programa lá enfim, lá em São Paulo. O fato é que nós começamos a formar, eu diria lá pelos anos 80, nós começamos a formar mão de obra qualificada para ir para as propriedades, porque o aluno já saía com uma visão muito clara do que era a produção de leite. Eu me enganei, é nos anos 90 que isso acontece. E aí a Tatiane passa por esse processo e vai para Itambé, uma cooperativa que na época estava captando mais de 3 milhões de litros de leite por dia. E aí, Tatiana, quando a gente se encontra, eu me afasto temporariamente da Embrapa, vou para Itambé, para mim foi uma aprendizagem e tanto, e vi sua ascensão dentro da Itambé. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência trabalhando num mega laticínio, como é a Itambé aqui no Brasil. Então, ir para Itambé foi, sem dúvida nenhuma, um grande passo da minha vida, porque até então a gente só sonha, né? A gente precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro e começar a realizar seus sonhos, né? E na Itambé eu tive essa oportunidade de começar de baixo, começar na compra de leite, comecei nas regiões de Itaúna e Carmo do Cajuru, ficava lotada na fábrica de Pará de Minas, que era a única planta da Itambé que fazia iogurtes refrigerados, né? E aí lá eu também tive a oportunidade de conhecer meu marido. E aí foi uma junção perfeita, porque foi a junção do amor e do leite. Acho que agora eu posso falar do meu marido, né, Paulo? Rodrigo é um... Deixa eu pedir, deixa eu dar uma paradinha de você falar do seu marido. Você foi trabalhar no sertão, vamos dizer assim, de Minas, mulher, jovem, longe da família. O que foi ser mulher, né? O que é ser mulher num ambiente desse de negociar leite, de negociar com o produtor? Queria que você falasse um pouco dessa visão de mulher no campo. Você começou dizendo que era mulher na sua apresentação. Exatamente.
sou uma mulher do leite, né? E como tal, começar isso em 2008, num laticínio desse tamanho, e ir para o público, né, do leite é um público predominantemente masculino. Não foi fácil, mas com educação, com respeito, a gente consegue penetrar onde quiser. Então, acho que na época eu fui, foram as duas primeiras contratações da Itambé de mulheres para essa área. Até então, eles não tiveram uma boa experiência com um anterior, e a partir daí a gente veio somando mais e mais mulheres nessa atividade de compra de leite, que até então também só era feita por homens, né? E aí teve um momento, que é quando eu te conheço, que você vai para o escritório central e lá você começa a coordenar todo o trabalho de compra de leite, juntamente com a gerência desse setor. E aí eu vejo o seu processo de liderança, né? Jovem, mulher e liderando homens. Como é que foi isso também? É outro desafio, acredito, que é outro público. Aí também ela me proporcionou os desafios mais incríveis, assim, desde aprender a lidar com pessoas, que nenhuma universidade, infelizmente, ensina, né? E me proporcionou crescer. Então, quando eu cheguei no cargo máximo que eu, né, cheguei na Itambé, que era a coordenação de projetos de assistência técnica, eu consegui, ao longo dessa trajetória, formar uma bela equipe de zootecnistas, veterinários e agrônomos, e com isso a gente conseguiu mudar o patamar também de assistência da empresa, né? A gente passou a ter uma equipe exclusiva para cuidar disso e fazer bem feito, né? E eu acho que por ser mulher e por ter tido uma trajetória pé no chão, né, de conhecer a base, né, a gente, para poder mandar, a gente precisa saber fazer, né? Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, a minha história de vida particular, a minha escola do PDPL, tudo contribuiu para que eu conseguisse chegar lá. Então, aí agora eu queria que você introduzisse essa parte que eu estou sentindo que você está querendo falar muito, né? Do Rodrigo. Bom, falar do Rodrigo é falar dessa fase onde a gente começa a pôr o sonho em prática, né? O Rodrigo é engenheiro de alimentos, ele tem mestrado também em alimentos pela Universidade de Viçosa, foi orientado do professor Brandão, e é um apaixonado por iogurtes, por refrigerados em geral. E aí a gente começa a pensar em formas de como agregar valor ao leite que já era produzido pela minha família. Porque a gente sabe que a vida no meio rural não é uma vida de glamour, né? Às vezes você é um milionário que está sentado em cima de milhares de reais ali, mas não tem esse dinheiro todo no bolso para poder fazer o que precisa ser feito. E aí a gente pensou, falou assim, vamos ensinar o que a gente sabe. Eu sou especialista em pecuária leiteira, ele é especialista em alimentos, em iogurtes. Vamos passar para minha família o know-how, e a gente, paralelamente ao trabalho que a gente tem urbano, vamos ir desenvolvendo. E aí começou lá em 2009, os primeiros experimentos dentro de casa ainda. Rodrigo usava uma cuba de 10 litros de leite. Hoje a gente já tem equipamentos com capacidade de 800 litros. E aí a gente foi nessas experiências, dando para os vizinhos experimentarem. Já havia um comércio de queijo, a minha mãe já fazia queijo desde quando ela era novinha, e quando ela casou com meu pai, ela passa a fazer essa função também, de fazer o queijo na fazenda. Então as pessoas já compravam, e a gente passa a oferecer então o iogurte, que aí a gente foi desenvolvendo e criou a marca Valentim, onde nós produzimos laticínios de alto valor agregado, de qualidade premium, iogurtes, iogurte grego, manteiga e queijos. Então, Tatiana, nós estamos caminhando para o fim, mas agora nós temos muitas
revelações a fazer. Ah, recentemente, nós tivemos uma notícia muito interessante. A, a Grindos, né, a Fazenda Santa Rita, está na lista de 10 propriedades que mostram para quem é urbano como é que deve, o que é produzir leite. Eu estou convencido que a melhor maneira da gente entrar nessa guerra aí de informação não é brigar com quem quer consumir produto vegano, mas é mostrar como é que se produz leite. E aí, vocês entraram muito nessa característica, né? É, antes da gente falar como é que vocês trabalham, vamos dar noção da estrutura. Quantos litros de leite vocês processam hoje por dia? Então, o laticínio é bem pequeno, hoje ele processa praticamente 300 litros de leite por dia, mas tem capacidade para 1.000 litros. Aí as pessoas podem pensar assim, mas só 300 litros no laticínio? Mas é porque a gente está inserido num mercado de nicho, né? O nosso produto é um nicho específico que possui um valor agregado um pouco mais alto do que a média do que tem no mercado. Então, você saiu da lógica de commodity e resolveu fazer um produto diferenciado, com uma produção muito restrita, conhecendo quem produz o leite, porque você me falou que são parentes que produzem esse leite, e aí você vai para a lógica do agroturismo. O que é o agroturismo? Como é que isso funciona? Exatamente. A gente fez essa verticalização da cadeia, então a gente produz o leite e compra de outros 2 fornecedores, um parente e um amigo, que são vizinhos da propriedade, e nós, né, ensinamos e passamos também toda a orientação técnica para que seja produzido leite com qualidade, porque a gente sabe que para ter um produto de qualidade lá na prateleira começa com matéria-prima de qualidade, então o leite tem que ser muito bom. Bom, a gente está inserido numa região muito turística, né? A gente tem uma beleza natural, que é o Parque Estadual da Pedra Azul, que é um cartão postal do estado do Espírito Santo, e a modalidade de agroturismo, ela é muito forte, ela é muito pulsante, que nada mais é do que levar o consumidor até a sua propriedade. Então, hoje nós temos uma lojinha que fica na fazenda e o visitante tem a oportunidade de vivenciar uma rotina do dia a dia de uma fazenda. Então, a gente, por exemplo, tem a hora do leite do bezerro, que é onde a gente coloca alguns bezerrinhos para os turistas e as crianças podem dar mamadeira com leite para o bezerro. E isso é uma experiência incrível para eles, uma vivência que parece simples para quem lida com leite no dia a dia, mas para a criança que vive aquilo, é entender que o leite não sai da caixinha. Realmente existe um organismo vivo, bem cuidado, tem bem-estar animal e isso é importante para a formação dos nossos futuros consumidores, né? Então, esse que a gente está chamando de turismo de experiência, né, o agroturismo, isso dá dinheiro? Isso dá dinheiro. Os olhinhos dão 2 cifrão aqui, porque é um movimento que está muito forte. Se a gente conversar com o pessoal do setor de turismo, da Secretaria de Turismo, o que as pessoas estão buscando espaços abertos, principalmente pós-pandemia. O turismo de experiência ele está forte, justamente porque as pessoas buscam mais a natureza, as atividades ao ar livre para poder sair um pouco dessa clausura, né? E é algo muito interessante, porque você pode agregar valor absolutamente em tudo que você produz, não só o leite, no meu caso, mas como os produtos da sua região, uma geleia que um vizinho faz, um biscoito, vários produtos que as famílias do seu entorno produzem, você pode oferecer para o visitante e ainda assim realizar o comércio ali, né, e ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Nós estamos falando de quantos hectares e quantas famílias dependem hoje da fazenda de vocês? Depende
Iogurte Valentim e o agroturismo? Nós estamos falando de uma propriedade de 12 alqueires, o alqueire lá acho que é 4,5 hectares, e hoje a gente consegue, com o Valentim, nessa comunidade rural, alimentar e proporcionar remuneração digna, com carteira assinada, para 10 famílias, né? Então, antes do Valentim, a gente tinha uma situação diferente, onde ou eles faziam um trabalho fora, ou urbano, e hoje a gente tem a oportunidade de fazer com que 10 pessoas de uma comunidade rural tenham essa experiência, Eu me lembro que essa oportunidade. uma das coisas que eu trouxe lá da minha passagem pela Itambé foi a questão da gestão, né? Vocês, assim, eu acho que você também concorda. A empresa tinha não, o Jacques Contício tinha uma fixação em relação a isso. Eu queria que você Exatamente. comentasse o que você trouxe em termos de gestão para esse negócio aí que não para de crescer. Então, como eu falei, a gente está desde 2009 fazendo com que esse projeto aconteça. E hoje, 10 anos depois, praticamente um pouco mais de 10 anos, a gente entende, e há alguns anos, né, a gente já vem buscando isso, que sem gerenciar o negócio não é possível crescer ou sair do lugar que você está. E aí a Itambé me proporcionou ter contato com empresas de gestão. E nós escolhemos a instituição, não sei se pode falar aqui, mas é o Aquila, que é uma gestão voltada para resultados também. E isso é uma coisa que eu e o Rodrigo vivenciamos nas experiências aí da empresa, e a gente quis trazer essa profissionalização para o nosso negócio. Então, hoje a gente conta com uma consultoria de gestão do Instituto Aquila, que nos proporciona ter essa visão mais estratégica e um refinamento dos dados para ter um controle mais aguçado mesmo do negócio. Tatiane, o programa praticamente acabou e tem algumas lições que a gente tira aqui. O primeiro ponto que eu acho fundamental é que você se capacitou, tanto teórica quanto na prática, no processo de entender o que é a atividade primária. E fez um casamento perfeito, porque procurou o Rodrigo, né? Rodrigo, a gente tem que dizer também, começou lá na Danone e passou pela Itambé, então conhecia a parte industrial. Você já tinha uma propriedade centenária, literalmente centenária, está completando esse ano agora 101 anos. A família É continuou verdade. lá nas terras, e aí vocês juntam esse conhecimento tácito, de experiência de vida, com o ambiente que ali está muito posto, muito bem colocado para turismo. Então, junta um produto de qualidade que vocês sabem fazer, junta turismo, mas aí entra como um ponto fundamental, que é a visão de longo prazo e gestão, porque você desde 2009 você está investindo. Então, são lições muito interessantes. 300 litros de leite, uma propriedade pequena de 12 alqueires, não é uma propriedade grande. Tem que lembrar que 80% dessa propriedade é morrada, então não dá para você ficar fazendo muita coisa, muita agricultura. E eles, mais do que gerar condição de vida para eles estão gerando 10 empregos para 10 famílias. Eu acho que a gente tira uma belíssima lição. Eu não conheço ainda, quero conhecer a Valentim, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, aprendi muito com vocês, quando, enfim, tive 3 anos convivendo com vocês, e eu acredito que estão deixando aqui uma lição. Eu tenho certeza, quem quiser trocar um pouco de informação, Tatiane e Rodrigo estão à disposição, não é isso, Tatiane? É isso mesmo. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade de, né, ter trabalhado com você. Você sempre foi um mestre, soube ensinar muito bem, e eu soube absorver o que você pôde ensinar no tempo que a gente trabalhou junto. A propriedade, a gente está aberto a visitações,
Uma das coisas que eu e o Rodrigo prezamos também é dividir um pouco do conhecimento que a gente tem para os pequenos produtores que querem empreender, porque empreender a gente sabe que não é fácil. E fica o convite não só para você, mas para todo mundo que estiver assistindo. Pode entrar no nosso Instagram, que é o @euamovalentim, ou o nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Bom, então, para despedir, eu vou ficar aqui com o leite commodity e queria muito agradecer a sua presença e quero saber se você vai consumir leite commodity ou vai consumir um produto Valentim. Ó, quem está chegando aqui, ó. Iogurte grego Valentim, sabor coco. Ó, o verdadeiro, Muito hein? bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, Tatiane? Um abraço. Obrigada eu.